Olá! Este fim de ano foi marcado por uma despedida importante no Superior Tribunal de Justiça. A ministra Eliana Calmon, depois de 34 anos de magistratura, deixou o judiciário. 14 anos de trabalho só aqui no STJ. A primeira mulher a ocupar um cargo de ministra foi embora, mas promete continuar trabalhando pelo Poder Judiciário no Brasil. O STJ 25 anos de hoje é especial. Vai mostrar quem é a ministra que abriu as portas de um tribunal superior para as mulheres na magistratura brasileira. O STJ 25 anos começa agora. Ela formou a trajetória judiciária como uma ministra firme, focada no combate à corrupção. Uma mulher que fala sem medo, que abriu as portas do Poder Judiciário para o sexo feminino. A primeira ministra de uma corte superior do país se aposentou. E aqui no tribunal recebeu homenagens pelo serviço prestado à justiça brasileira. Há 14 anos no STJ, a ministra Eliana Calmon recebeu homenagens em sua última participação na primeira sessão, de onde foi presidente de 2003 a 2005. Em nome da advocacia brasileira, ouviu as palavras de Cláudio Xavier Filho. A ministra Eliana Calmon trouxe a sensibilidade feminina para analisar causas das mais relevantes à República. O subprocurador-geral da República ressaltou a passagem da ministra pelo Conselho Nacional de Justiça, onde rompeu com padrões. Vossa Excelência chegou a dizer que estava quebrando a caixinha preta da magistratura. Isso o fez com decência, com coragem, com dignidade. Eu não acreditava nessa chegada. Eu sempre dizia que a primeira mulher a chegar a um tribunal superior não poderia ter o meu perfil. Deveria ter o perfil de alguém mais condescendente, alguém mais amena, mais educada e mais, enfim, mais acessível. O atual presidente da primeira sessão, ministro Humberto Martins, ressaltou a passagem de Calmon pelo Conselho da Justiça Federal e também pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Para finalizar, citou Charlie Chaplin. Cujos magistrados se incluem entre os mais eficientes do mundo, pois atentos à lição de Charlie Chaplin, sabem que o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muita para ser insignificante. Ao final das homenagens, a ministra foi aplaudida de pé por quem acompanhava a sessão. Pode parecer estranho, mas Eliana Calmon não pensava em ser ministra. O sonho era promotoria como carreira. Ela conquistou esse espaço. Mesmo sem pretensão alguma de sair do cargo de promotora, acabou trilhando o destino na magistratura. E esse caminho rendeu 34 anos de experiência em julgamentos de todos os tipos, mas sempre visando a transparência no judiciário. A ministra, antes de se aposentar, conversou com o repórter Daniel Adjuto sobre a nova fase da vida profissional dela. Veja. 34 anos de magistratura, a senhora imaginou que a senhora chegaria onde a senhora chegou? Não, absolutamente. Na realidade, eu fiquei 5 anos como Ministério Público e 34 anos como magistrada. Quando eu pensei, eu ainda estudante de Direito, eu achava que eu ia ser promotora, né? Tem jeito, né? Tem perfil, né, ministra? Eu queria ser promotora. Realmente é assim, pelo temperamento, né? E depois eu terminei sendo promotora federal, porque eu me tornei procuradora da República e fui promotora federal. Não queria sair, terminei saindo para ser magistrada. Nesses 34 anos de magistratura, eu jamais pensei. Eu pensei que eu não ia sair da Bahia, porque eu me tornei juíza no estado da Bahia e, como juíza federal, eu fiquei 10 anos lá. E eu achava que ia terminar por ali e acabou-se. E fui construindo minha vida para permanecer na Bahia até minha aposentadoria. Ingressei na universidade, era professora universitária, fiz meu patrimônio, comprei um apartamento e tal. Mas a vida vai mostrando os caminhos para a gente e veio
a Constituição de 88 e, com ela, a oportunidade de ser promovida para um dos tribunais regionais que estavam correndo. Foram criados com a Constituição de 88. E eu optei por ficar em Brasília. E por quê? Porque Brasília era o tribunal que abrigava o estado da Bahia. Então, eu só optei por Brasília, não escolhi nenhum outro tribunal. E fiquei 10 anos no tribunal. Gostou? Gostei. E quando eu me candidatei a uma vaga aqui no STJ, eu até disse assim, eu vou experimentar. Se por um acaso não der certo, eu já tinha tempo para aposentadoria, eu então me aposento. Eu dizia isso, né? E aí foi dando certo, né? E eu fui ficando. E aqui estou eu e o tempo, né? E faltando um ano para a minha aposentadoria compulsória, eu então resolvi dizer, aqui eu encerro. Né? Ministra, a senhora contou que chegava aqui pedindo votos meio camuflada, né? Como é que é essa história? Eu sempre fui assim, muito independente, e eu achava que para se votar em um candidato devia ser escolhido pelo currículo e tal. E quando eu comecei a chegar aqui no STJ pedindo para voto, né, aos ministros, eu ficava muito constrangida. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu cheguei pelas mãos de um ministro muito querido, meu amigo, o ministro Adhemar Maciel. E ele me levou em uns 3 gabinetes de amigos dele. E eu coloquei o óculos escuro, porque eu estava tão constrangida que as lágrimas desciam. E para o ministro não ver que eu estava chorando, né, que eu estava emocionada, eu botei os óculos escuros. E realmente, quando saía dali, parecia que eu tinha tirado o mundo das minhas costas, porque eu achava que era um peso muito grande estar pedindo aquilo. Mas foi uma coisa interessante que, ao final, na campanha, quando tudo terminou, né, e eu entrei na lista, eu fui tão boa de campanha que eu entrei na lista, já da primeira vez. Eu senti falta, porque os ministros recebiam de uma forma muito simpática, dizendo que aquele era o método que todos trilhavam. Então, não tinha de haver constrangimento, deixava tudo muito à vontade. E foi exatamente isso que aconteceu nessa campanha. Ministra, deu tanto certo que a senhora chegou a ser a primeira mulher a chegar a uma corte superior, né? Muita responsabilidade? Eu me senti muito responsável, na medida até que a sociedade brasileira, ela festejou muito. Os movimentos de mulheres todas festejaram demais essa chegada, não é, ao STJ. E cada vez que eu abri uma revista, ouvi uma reportagem sobre a chegada da mulher ao Tribunal Superior, eu assumia mais responsabilidade. Eu ficava mais preocupada com essa responsabilidade. E nesses anos todos foi bem interessante, porque uma pergunta que sempre me fazem, sempre, se aqui eu sofri preconceito. Não senti. Eu cheguei no momento em que o STJ estava preparado para receber uma mulher. Eles resistiram um pouco, as conversas todas de que ainda não estava na hora de chegar uma mulher e tal. Até quando eu fiz a primeira campanha, que um amigo meu, ministro, disse: esta vaga não é vaga para mulher, esta vaga é uma vaga para homem, você aguarde um pouco mais. E aí eu brinquei com ele, eu disse: na Constituição não existe separação de vagas, né? De forma que eu vou me candidatar, gostaria de ter o seu voto. Mas se não tiver, pelo fato de eu ser mulher, né? Mas eu vou buscar esse voto junto da sua mulher. Ela que vai fazer com que você me dê este voto, né? Porque as mulheres foram sempre muito defensoras, sempre
defenderam este voto dos maridos em mim. Conseguiu? Consegui. Ele votou em mim. Então, por tudo isso, né, que foi um momento assim foi um momento muito bom. Quando eu assumi aqui no dia da minha posse, eu não fui aplaudida, eu fui ovacionada. Foi uma coisa assim, a posse foi uma coisa linda, porque todos os movimentos feministas estavam representados com faixas e tal. Então foi um momento assim muito grandioso. De forma que eu sou uma mulher que eu estou deixando a magistratura com muita felicidade, né? Eu consegui muita coisa na magistratura. E eu consegui ser uma juíza que não fiquei no anonimato. Eu consegui algumas vitórias para a magistratura. E sempre com muita seriedade, com muito empenho, né? Aí, falando a verdade, falando das coisas que acontecem no Poder Judiciário. E falei não porque eu queria falar ou eu gosto de mídia, como alguns pensam. Eu falo porque eu entendo que no momento em que a gente deixa para que os outros saibam o que se passa no interior de uma instituição como Justiça, nós estamos dando transparência e credibilidade ao nosso trabalho. De forma que eu sempre achei que essa transparência era imprescindível para a magistratura. Depois do intervalo, Eliana Calmon fala sobre o combate à corrupção e a abertura para as mulheres no judiciário. Voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O combate à corrupção, o espaço das mulheres no judiciário, a realidade social do povo brasileiro. São questões que Eliana Calmon respondeu nessa segunda parte da entrevista especial. Uma mulher que revela o próprio diferencial, a coragem de falar e repudiar o que não se encaixa nos padrões da palavra justiça. A senhora acredita que esse tenha sido o diferencial da senhora para ter caído no gosto do povo mesmo? Sem dúvida alguma, né? Porque o magistrado por formação, ele é calado, ele não dá muita opinião e sobre o Poder Judiciário não fala. Permanece muito silente. O meu diferencial foi falar. Tanto que eu digo assim, eu sou uma rebelde que falo. Por que rebelde que fala? Rebelde porque, não inconformada com as coisas da justiça, eu tento mudar, sempre tentei mudar, e para esta mudança eu sempre conclamei os jurisdicionados para serem os meus companheiros de luta. E por isso eu falei. E por isso a mídia terminou por divulgar estas minhas falas. Justamente porque chamou a atenção e chama a atenção de um quadro que não é comum isso acontecer. E sempre uma luta institucional. Nunca foi uma luta individual para mim mesma,
para coroar e para obter, galgar, nada. Eu sempre tive uma luta institucional. E a senhora tem uma luta também para mudar a realidade social dos cidadãos, Sim. né? A senhora foi bastante conhecida e bastante ativa nesse processo de mudança social. Sim. O que a senhora destacaria nesse período que a senhora esteve aqui no STJ de mudança que a senhora conseguiu realizar? Olha, eu entendo que houve uma maior abertura nas coisas que dizem respeito à mulher, porque eu faço parte de 2 ONGs feministas e estas ONGs me deram o esclarecimento suficiente, porque muitas vezes a gente fica dentro de um gabinete e ignora o que se passa na rua, o que se passa com as mulheres. Mas através das ONGs eu ficava sabendo do que se passava com as mulheres, do que estava acontecendo com as mulheres, e eu sempre defendi esses interesses aqui dentro. O combate à corrupção também, que sem dúvida nenhuma foi o segundo ponto que o primeiro foi em relação às mulheres e o segundo ponto foi combate à corrupção. Eu acho que este é um verdadeiro cupim. É o cupim que vem, vamos dizer assim, dilapidando as instituições. Eu sempre cito o professor Raul Zaffaroni, que é um libertário, é um homem interessantíssimo, porque é um homem que é um garantista, ele é um penalista garantista. Ele é ministro da Corte Suprema Argentina. E o professor Zaffaroni diz o seguinte, ele é adepto do direito penal mínimo, tudo isso, mas ele diz uma coisa muito interessante. O que é que ele diz? Ele diz assim, todas as vezes que os crimes tendem a corroer as patas de sustentação do Estado, estes são crimes gravíssimos. E eu não conheço nada que desestabilize mais o Estado do que a corrupção. Porque a corrupção, ela termina por minar as políticas públicas, que são tão necessárias em um país como o nosso, com tantas carências, né? Então, no momento que a gente sente a diminuição das verbas necessárias para desenvolver as políticas públicas, a gente fica pensando, se houvesse uma repressão maior à corrupção, nós estaríamos em outro patamar. O caso do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi um grande momento também nesse combate ao ilícito? No currículo da senhora? Não. Eu votei num processo na Corte Especial, votei com muito critério, mas não foi tão especial, né? Eu tive outros momentos mais especiais, como, por exemplo, na Operação Dominó. Foi a primeira grande operação que eu participei aqui no STJ. E eu fiquei muito impactada, porque foi a primeira vez que eu vi o crime organizado de uma forma assim, muito evidente, onde estava o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Tribunal de Contas, todos de mãos dadas para realmente fazer para a prática de crime. E foi a primeira vez que eu expedi mandado de prisão contra a autoridade, inclusive uma autoridade do Poder Judiciário, que era o presidente do Tribunal de Justiça, né? Eu expedi esse mandado. E, mais ainda, foi a primeira vez que o STJ expediu um mandado de prisão. Tanto que eu tive de colocar os funcionários do STJ dentro do meu gabinete, os funcionários da Secretaria Judiciária, dentro do meu gabinete, para ditar como era o mandado de prisão. Né? Foi a primeira vez, né, a Operação Dominó, que foi expedido dentro do STJ mandado de prisão. E isso me deixou muito impactada. Eu fiquei algumas noites sem dormir, enquanto a Polícia Federal realizava a operação as prisões, etc.
eu fiquei muito, muito, muito impactada. Daqui a pouco a ministra fala sobre a relação do Poder Judiciário com a Constituição de 88. Ela abre o coração também para contar sobre a saudade da magistratura. É no próximo bloco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A ministra Eliana Calmon deixa mais de 3 décadas de magistratura com a certeza de que o judiciário está no caminho de fazer cada vez mais um trabalho que atenda às expectativas da população. A ministra comentou sobre a formação dos juízes em sintonia completa com a Constituição de 88 e falou também sobre a despedida de uma vida dedicada à justiça. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, esse sim é um grande marco no seu currículo. Sim. Aqui no STJ, né? A senhora tem um carinho especial por ele? Um carinho especial, porque eu estou há muitos anos em movimento de escolas. Eu fiz parte da equipe do ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, que foi um grande diretor da Escola Nacional, que estava nas asas da AMB. Não era a escola, a Infam, mas foi ele que deu os primeiros passos para uma reforma legislativa e surgisse a Infam, a Escola Nacional. Por que ela é tão importante na formação dos magistrados? Ela é importante porque, vamos voltar para dizer o seguinte, a Constituição de 88, ela trouxe para o Brasil um novo poder judiciário. Um poder judiciário que faz parte hoje da fiscalização das políticas públicas. Pela Constituição de 88, o juiz deixou de ser um fazedor de processo. Ele se tornou um agente político. Tudo passa pelas mãos do Poder Judiciário. E era preciso haver uma mudança grande para atender a essas novas determinações constitucionais. Lamentavelmente, nós não fizemos essa reforma, não tivemos tempo de fazer esta reforma. Que a primeira reforma é uma reforma de cabeça, é uma reforma de cultura. E o Poder Judiciário, como é um poder muito resistente a mudanças, ficou com uma Constituição moderníssima, com responsabilidades imensas e com uma estrutura que era a imagem e semelhança da cabeça da cúpula do Poder Judiciário, sem haver uma mudança maior. E foi necessário, então, que, inconformada a sociedade com o judiciário que estava desenhado, forçasse através do parlamento, e através do parlamento foi possível uma mudança, através de uma reforma do Poder Judiciário. Foi em 2004, né? 2004. Então, em 2004, nós fizemos essa reforma. E aí, qual foi o pensamento? E eu acho que essa reforma, que eu critiquei veementemente em vários aspectos, ela foi interessante porque ela, primeiro, ela criou o Conselho Nacional de Justiça. Esse Conselho Nacional de Justiça, ele tem por objeto organizar a gestão do Poder Judiciário. E na outra ponta, o segundo ponto luminoso dessa reforma foi a criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, onde
através de uma escola de onde saíam as diretivas para a formação do juiz, fosse possível formar um juiz que estivesse em sintonia com a Constituição de 88. De forma que nós teríamos, ao fim e ao cabo, juízes bem formados e tribunais bem administrados. E seria o grande encontro. E nós teríamos, portanto, um judiciário perfeito, segundo os ditames constitucionais. Passados 25 anos, nós ainda não conseguimos. Nós estamos caminhando, e estamos caminhando a passos largos. O Supremo Tribunal Federal tem dado alguma contribuição quanto a isso, tanto que está elaborando a nova Lei de Organização Judiciária, a LOMAN, né? Lei de Organização da Magistratura Nacional, e tem tomado decisões muito interessantes em prol desta mudança, como, por exemplo, no dia 2 de fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou pertinente o entendimento de que a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça não era órgão recursal, podendo, desta forma, fazer a correção, os processos disciplinares dos desembargadores e dos juízes que começam nos tribunais, ele podia chamar para si a tarefa de julgar esses processos. Ministra, 34 anos de magistratura, a gente vê que a senhora é bem apegada a ela. Vai deixar muita saudade? Vai ser fácil? Muita saudade. Acostumar, desacostumar? Muita saudade. Eu vou ter de aprender a viver, porque nesses anos todos eu não sei mais como é viver sem o Poder Judiciário. Mas tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é porque eu ainda estou muito apegada, é natural. Eu faço o que eu gosto, eu faço com muita satisfação a minha atividade, principalmente no momento em que eu estou à frente da Escola Nacional. Mas tem o seu lado bom. Qual é o lado bom? Eu estou abrindo espaço para um novo magistrado. Um magistrado que traga a sua contribuição, traga a sua juventude, esteja menos intolerante como eu estou, não é? E eu vou seguindo o meu caminho. Outros caminhos, mas que também é todo esse caminho de atenção à magistratura nacional, porque faz parte das regras do jogo. Mas a senhora continua trabalhando pelo cidadão, né? Sem dúvida alguma. Isso aí, tem ONGs, tem também alguns organismos internacionais de combate à corrupção, tem o Instituto Ético, que é bem interessante, formado de muitos profissionais, alguns já até aposentados, que tem sede em São Paulo, na qual eu sou convidada de vez em quando para fazer uma palestra ou outra. Então, eu acho que há espaço sempre quando a gente quer defender a cidadania. Ministra, com o coração apertado que nós nos despedimos da senhora, agradecemos pela experiência da senhora aqui junto a nós no STJ. Com certeza todos os cidadãos agradecem pela sua passagem por aqui e que a senhora fez um grande diferencial na vida de todos nós. Eu que agradeço a oportunidade que a vida me deu de conhecer o Brasil, conhecer pessoas interessantes, conhecer o Poder Judiciário. Isso tudo faz parte de momentos muito felizes, né? Eu fui muito feliz. O STJ 25 anos fica por aqui. Até a semana que vem.